Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GPS. Acessaremos a texto importantíssimo deste livro, Política Externa Brasileira, uma introdução. Autores Bruna Figueiredo Riediger e André Luiz Reis da Silva. Editorial Intersaberes, série dialógica. Por favor, jovem abençoado, ao trabalho. Definição territorial no Brasil colônia. A política externa brasileira teve início com a conquista da soberania pelo Brasil, ou seja, com a independência em 1822 e seu posterior reconhecimento pelos demais países. A herança colonial, porém, deixou resquícios no novo país, no que diz respeito tanto à unidade territorial quanto às instituições políticas e sociais. O Tratado de Tordesilhas e o de Madrid são os mais importantes do Brasil colonial, em virtude de seu peso na configuração territorial brasileira. Assinado em 1494 pelos reis de Portugal e da Espanha, o Tratado de Tordesilhas assegurava a Portugal uma parcela dos territórios recém-descobertos por Cristóvão Colombo. Determinava que fosse traçada uma linha reta a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, ficando as terras a oriente com a Espanha e a ocidente com Portugal. A divisa, contudo, nunca foi respeitada. A dificuldade na demarcação dos limites e os interesses econômicos e estratégicos de Portugal levaram às constantes invasões do território pertencente à Espanha. A expansão das fronteiras portuguesas cedeu pela ação de bandeirantes e de missionários e pela construção de fortes nos limites alcançados. A colônia de Sacramento, por exemplo, foi fundada em 1680, na margem esquerda do Rio da Prata, quase em frente a Buenos Aires, em uma localização bastante afastada das possessões portuguesas, cujo estabelecimento mais ao sul encontrava-se então na ilha de Santa Catarina. A colônia de Sacramento foi ao longo dos anos objeto de disputa entre Portugal e Espanha. Aos espanhóis interessava manter o controle total sobre o estuário do Prata. Aos portugueses interessavam o contrabando que escoava pela região e a consolidação do ideal da Ilha Brasil, com fronteiras no rio Amazonas ao norte e no da Prata ao sul. Perfeito. Os espanhóis, obcecados pela ideia de ter uma colônia, ignoravam a penetração portuguesa ao centro e ao norte do continente. Em meados do século XVIII, com a expansão territorial brasileira, o descobrimento do ouro e o povoamento do interior do Brasil, havia a necessidade de um novo acordo de fronteiras entre as duas metrópoles ibéricas. Após anos de negociação, foi assinado em 1750 o Tratado de Madrid, tendo como um de seus principais negociadores o brasileiro Alexandre de Gusmão. O tratado consolidou a grande expansão portuguesa em direção ao norte e ao oeste do território brasileiro. Os negociadores anteriores a Gusmão tinham estabelecido como condição para qualquer negociação a posse da colônia de Sacramento, inviabilizando qualquer acordo. Alexandre de Gusmão, no entanto, percebeu a grande expansão portuguesa ao norte e ao oeste do Brasil, assim como os recursos e as riquezas existentes nesses territórios, e optou por uma mudança de tática, a cessão da colônia em troca de compensações. O grande marco de Madrid foi fornecer um novo fundamento ao Tratado de Limites, ao consolidar o princípio do ut possidetis, que dá à ocupação real da terra o valor de propriedade, e traçar os limites pelas divisões naturais. O Brasil adquiriu, com isso, a imensidão dos territórios explorados
pelos bandeirantes e consolidou a expansão brasileira ao norte, ao sul e ao oeste, com posse definitiva sobre o Amazonas, o Mato Grosso, o Paraná e o Rio Grande do Sul. O território da colônia de Sacramento, hoje uruguaio, foi cedido aos espanhóis, mas em troca deste, além dos espaços já mencionados, Portugal recebeu também os 7 povos das Missões, no norte do Rio Grande do Sul, sem se considerarem o Acre e alguns outros pequenos acertos ou ganhos territoriais que se constituíram como reflexo da ocupação populacional. Foi o Tratado de Madrid que consolidou a forma do atual território brasileiro, legalizando a posse do sul e do oeste brasileiros e da imensa área amazônica, regiões situadas à esquerda de Tordesilhas. Além disso, como dividiu um continente ao fixar os limites brasileiros, estabeleceu também as linhas terrestres de todos os vizinhos do Brasil. Apesar de o tratado ter sido anulado posteriormente em decorrência dos diversos desentendimentos entre as duas coroas e da mudança de contexto político nos dois países, o Tratado de Madrid foi a base da consolidação do território brasileiro. Maravilhas e bênçãos divinas. Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Maravilhas e bênçãos de Deus. Quanto a ti, jovem abençoado, sê tu uma bênção. Imperativo. Eis o modo imperativo. Modo verbal imperativo das ordens, dos conselhos, das determinações, das admoestações. Sê tu uma bênção. Amém.